O que acontece? Várias pessoas, quando eu falo, né, que eu gosto da DOC, que eu atuo na DOC, as pessoas, né, nossa, mas a DOC é chata. Ai, mas quem que usa cheque hoje em dia? Ah, mas, né, sempre tem um a mais em cima da DOC, e ela, coitada, recebe todas as porradas aí do pessoal, né, do forense que não gosta, que acha que ela é super chata, antiga, burocrática. Ah, mas quem que mexe com papel hoje em dia? Gente, a DOC, a gente vai ver, né, que ela é uma área da criminalística, então ela, da mesma forma que o crime evolui, a DOC também evolui. Os criminosos, eles vão buscar novas formas de fraude, e a documentoscopia forense, ela vai buscar aí novas formas de analisar e pegar essa fraude. Então a gente tem que ter em mente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a documentoscopia, ela é uma ciência forense que ela é mais importante do que a grafotécnica, né? A grafoscopia, né? Eu não gosto muito mais de usar o termo grafotécnica, porque acaba, é uma técnica, né? Agora, quando a gente fala que é a grafoscopia, então é o estudo, é da mesma forma que a gente fala da documentoscopia, então a grafoscopia seria aí nessa pegada de não ser simplesmente uma técnica, de ser realmente uma ciência. A grafo, ela está dentro da DOC. Então, a gente tem a criminalística, a gente tem ali, dentro da criminalística, a gente tem a DOC, e dentro da DOC a gente tem a grafotécnica, né, a grafoscopia. Então, o que acontece na prática? O juiz, ele vai sempre preferir nomear um perito, ou o advogado, ele vai preferir contratar um perito que ele saiba que vai atuar para ele de A a Z. Então, se ele vê que a pessoa, poxa, eu sou muito boa em análise grafoscópica, mas a minha especialidade, ela para ali na assinatura. Eu não consigo ver esse documento como um todo. Eu não consigo ver se esse documento foi adulterado em outra parte. E aí, às vezes, a assinatura realmente é autêntica, mas como que aquela assinatura foi parar ali? Pode realmente não ser. Então, nem sempre uma assinatura autêntica, né, que a gente, né, conseguiu ver realmente essa assinatura de quem deveria ter assinado, o documento é realmente verdadeiro. Porque eu posso fazer por transporte, eu posso incluir depois mais escritos. Então, vamos supor que eu pegue uma folha de papel e escreva na folha de papel um cabeçalho aqui e peça para vocês assinarem aqui embaixo. Beleza, você vai ter ali um texto e uma assinatura. Então, eu assinei o quê? O que estava escrito nessa primeira parte aqui. Só que ficou um espaço em branco. A partir do momento que eu estou de má fé com a pessoa, eu posso ir lá, colocar essa folha novamente numa impressora e imprimir mais um parágrafo. E nesse parágrafo eu posso estar cobrando vocês de uma obrigação absurda. Posso estar cobrando valor financeiro, eu posso estar passando algum bem para o meu nome, e você assinou. E aí você vai entrar na justiça falando, não assinei esse papel, não sei o que é isso, não sei o que foi. E aí o juiz vai nomear um perito grafoscópico, ele vai falar assim, não, mas essa assinatura é dela. E aí você, né, vai tentar apelar, vai tentar agravo, e vai acabar tendo que pagar o que você não deve, porque a assinatura é autêntica. Então, olha a importância do perito saber analisar o documento como um todo. E aí a gente vai mais longe. Empréstimo bancário, empréstimo via mobile, via, né, autenticação, essas coisas. Eles vão enviar para a gente analisar um documento em PDF. Mas não é uma assinatura, é um documento. Então, quem que vai analisar esse documento digital em PDF, que possui os logs, que possui as coisas? O perito em documentos. Então, não, a documentoscopia não é algo ultrapassado, não é algo que vai entrar em desuso. Daqui 5 anos não vai ter mais documentoscopia. Não, de forma alguma. Daqui 30 anos, daqui 40 anos, a gente vai estar falando em perícia documentoscópica ainda, porque a gente imagina como as coisas vão evoluir.
E tudo vai gerar um documento, porque o documento, ele é um suporte ali que tem alguma informação, né? Foi criado o documento nos primórdios que era para documentar, né? Porque era para deixar ali que tinha aquilo, que aconteceu, que não aconteceu, que iria acontecer, né? O documento sempre será um documento, exatamente, Marcos. Sempre que a gente quiser ali formalizar algo, nós vamos precisar gerar um documento, seja ele um pedaço de papel, seja ele um documento eletrônico, sempre será um documento. Então, primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Para com esse preconceito de que documentoscopia, a gente vai analisar cheque e não existe mais, então eu não preciso estudar isso. Então, por quê que eu estava falando que ele vai fazer de A a Z o juiz, o advogado prefere? Porque ele não vai nomear uma pessoa para fazer a grafoscopia, uma pessoa para fazer a documentoscopia, outra pessoa que é perito digital. Ele não vai pegar a pessoa que faz a assinatura, outra que vai analisar o documento físico, outra que vai analisar um PDF. Ele vai querer um perito porque o juiz ele não entende disso. Eu fui nomeada agora, uns 4, 5 meses atrás, numa perícia exatamente assim. Tinha uma selfie e uma assinatura em mesa digitalizadora. Não era nem eletrônico, assim, ó, o documento eletrônico. Era uma assinatura em mesa digitalizadora, que daí foi impresso o documento e saía essa assinatura, e uma selfie. O juiz, por ver uma assinatura, me nomeou no processo como perícia grafoscópica. Só que, assim, qualquer outro perito que fosse só perito em grafo não ia conseguir fazer essa perícia. Não ia saber fazer essa perícia. E eles não conseguem ver a diferença. Aí, o que eu fiz? Catei, imprimi lá a parte do processo, fui até o tribunal. Por quê? Porque eu ia cobrar um valor diferente do que é o normal de uma perícia grafoscópica, simplesmente, e eu precisava justificar. E aí eu fui lá e falei, olha, doutor, funciona assim, 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 assim. Expliquei para ele que não era uma assinatura caneta, que aquilo era uma assinatura em tablet, que são raros os peritos no Brasil que fazem esse tipo de assinatura em tablet, né, em mesa digitalizadora, na verdade, não era nem tablet, era aquelas Wacom, né, que faz esse tipo que tem essa certificação, que não adianta, exatamente, não existe mesmo, ele não vai nomear 3, ele vai nomear 1. E aí, quando eu expliquei, ele falou assim, nossa, eu não tinha conhecimento disso. Mas você consegue fazer? Eu falei, sim, eu tenho a certificação para fazer, mas eu quis confirmar se era isso mesmo que o senhor queria. Aí a gente conversou, eu expliquei para ele todas as áreas da DOC. Desculpa, gente. E aí ele entendeu o meu preço, ele entendeu o que era, e ele falou assim, nossa, não sabia, toda vez que vem um contrato, é assim que eu lido. Então, assim, o próprio juiz não sabe a diferença, porque é exatamente para isso que a gente serve, gente. O juiz, ele sabe muito de direito. Eu falo isso em toda aula, toda palestra eu falo isso. O juiz, ele sabe muito de direito, mas ele não sabe das outras áreas, e é para isso que a gente está aqui. Então, se a gente também não souber e vai entregar um laudo borocochô pro magistrado, a gente está errado, muito errado. Então, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Mas, se a gente ficar só na grafa, então vamos supor, o juiz me nomeou para... Ele nomeou 3 peritos, ele está errado. Não, ele não está errado, ele faz o que ele quiser, né? Se ele quiser nomear vários peritos, mas geralmente ele só vai nomear vários peritos se o que acontecer for assim. Ele precisa de um perito em hematologia forense, um em genética, um em engenharia. Caiu não sei o que, fez, sabe, coisas diferentes, né? Quando é uma coisa igual eu estou falando aqui agora, que é um contrato, uma coisa que precisa analisar várias coisas, jamais ele vai nomear isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai, chegou uma coisa dessa. Olha, doutor, eu sei fazer isso, mas eu não sei fazer isso. Eu fui nomeado em vários processos que o outro perito tinha declinado, falando, olha, ele sempre era nomeado como grafo, mas aí o juiz nomeou ele numa coisa que tinha outro tipo de
de perícia, tipo documentos e tal. E ele declinou, falou: olha, eu consigo fazer a assinatura, mas essa outra parte eu não consigo. Se o senhor quiser, eu posso fazer a assinatura. Ele ainda deixou claro que ele poderia fazer isso, mas precisaria de um outro perito para fazer a outra parte. O que o juiz fez? Destituiu ele e me nomeou para fazer tudo. Tem comarcas que nomeiam, deixa eu ver isso aqui, que eu nunca vi isso. Da onde você é, Amélia? Ah, tá. Sim, sim, agora eu terminei de ler. É o que a gente chama de leilão, né? Isso para mim é um absurdo. Por quê? Eu já vi perito cobrar R$ 500 de um laudo. Eu já vi perito cobrar 300... comarca do Rio Grande do Sul, sim. Sempre que vem essas reclamações de aluno, eles falam sobre o Rio Grande do Sul, realmente. Tem perito que cobra muito barato. Por quê? Vamos lá. A pessoa, ela tá crua, ela tá completamente despreparada. Aí ela vê lá um curso, R$ 150 um curso que me dá um certificado aí. O que ela gastou? R$ 150. Aí ela pegou um certificado, colocou lá no tribunal e aí entrou num leilão desse. Cara, quanto ela gastou? R$ 150. Ela não tem um investimento. Ela não investiu em livro, ela não investiu em lupa, ela não investiu em outros treinamentos, ela não investiu nenhum treinamento bom, porque treinamento, assim, os treinamentos bons nunca vão ser um valor desse, né, não valorizado. Então, assim, a pessoa ela não faz ideia do quanto custa se especializar. E aí o juiz fala, quem dá menos? Eu, por exemplo, que tenho não sei quantos cursos na área, que comprei não sei quantos livros, que tenho pós-graduação na área, que investi pra caramba na minha formação em grafo, doc, fraudes, essas coisas. Eu não vou cobrar menos de R$ 1.000 numa perícia, nem que seja no tribunal para o juiz me pedir, assim, tipo, o mínimo que eu vou cobrar, se for uma perícia simples, é R$ 1.800, R$ 2.000, se for uma perícia razoável, tipo, um contrato, 2 assinaturas ali, e ainda porque aqui onde eu trabalho, eu sou a perita do juízo, então eu acabo recebendo várias perícias, é meio que eu consegui conversar com ele sobre isso. Mas no normal, jamais eu vou cobrar, né, menos de R$ 1.000, R$ 500 numa perícia. E isso acontece muito porque entrou muito perito, porque quer ser perito, simplesmente, não quer estudar, não quer se especializar, então a pessoa está mais preocupada se ela vai ter uma credencial, né, uma carteirinha funcional, e poder colocar que é perito em todos os lugares, do que realmente estudar. Então, nossa, se for para gastar algum dinheiro, alguma coisa, isso mesmo. Perícia gratuita, aqui também em São Paulo, a gente faz, às vezes, por R$ 500, R$ 600 a perícia, tenta a majoração, às vezes consegue, às vezes não. Mas é aquela coisa assim, perícia gratuita a gente faz, às vezes, para o juiz ver que a gente está disposto. Então, aí é outros 500. Mas aqui em São Paulo está usando muito a inversão de prova, então não tem justiça gratuita, porque o juiz já fala, não, o ônus da prova vai ficar para o banco, e o banco não tem direito à justiça gratuita, então o banco paga quanto eu peço, né? Quando paga, né? Porque ultimamente eles estão muito eu não quero a perícia, para eles não terem que pagar, porque eles sabem que vai dar falsidade na assinatura, e eles vão ter que pagar de qualquer jeito, então eles tentam eliminar os meus honorários. Mas, enfim, aí o que faz? O juiz no Rio Grande do Sul faz esse leilão, e quem dá menos, a pessoa que não investiu, ela vai cobrar menos. E aí ela vai entregar um trabalho ruim. Só que, se o outro lado não tiver um assistente técnico para bater, o juiz ele não faz ideia se esse laudo tá bom ou tá ruim. Deveria. Tipo, o mínimo necessário. Porque eu já vi erro de português nesse tipo de laudo, erro de formatação, laudo sem imagem alguma, laudo que ninguém olha documento, olha a sua assinatura. Então, assim, vem um show de horrores. Para você ser assistente técnica desses casos assim, é um passeio no parque. Em 5 minutos, você coloca uma lista
gigantesca que nunca mais essa pessoa vai ser nomeada. Mas o problema é que quando a pessoa não tem assistente técnico, não tem condições financeiras de contratar um assistente técnico, e acaba passando esse laudo para frente, o juiz não olha e fica por isso mesmo. Mas eu tenho fé, eu vou falar até assim, eu tenho fé que isso vai mudar. Por quê? Rio de Janeiro já pede 2 anos de certificado para ver se você continua na área. Mato Grosso está pedindo pós-graduação em documentoscopia, em grafoscopia, alguma coisa do tipo. Para quê? Para garantir que a pessoa ficou lá 1 ano e meio fazendo uma pós, que a pessoa vai ter noção do que é as coisas. Porque, cara, para mim é surreal, para mim é bizarro pra caramba ver a pessoa que ela entra para ser perito e ela não quer estudar. A pessoa que ela entra para ser perito e a maior intenção dela ali é status. Porque, assim, gente, a perícia, ela é uma coisa séria. Você está lidando com a justiça. Você está lidando com a vida de alguém, isso é criminoso. Né? Se você entra para fazer... Tem um estado no Nordeste, eu acho que é Pernambuco, se eu não me engano, que tem umas comarcas lá que elas não pedem o certificado de grafoscopia, não pede certificado algum. A pessoa faz o cadastro, olha, eu sou perito e faz o cadastro. E eu descobri isso porque eu estava discutindo com um rapaz, porque ele disse que ele dava aula de perícia e ele não tinha um certificado, ele nunca tinha feito curso de perícia. Ah, mas é porque eu sou perito já, eu atuo como perito. Mas tá, você aprendeu aonde? Ah, não, isso é inato meu. Cara, fora de série. E aí eu fui ver, mas como que você atua como perito se você não tem curso e não sei o quê? E aí eu fui atrás, né? Obviamente, não fui atrás do tribunal, não citei nome, mas eu fui atrás de entender como que o cara conseguia atuar sem. E aí eu descobri que o cara realmente atuava, estava lá no cadastro, porque lá não pede nada. Então, assim, também tenho fé que isso mude um dia, porque é muito sério isso. Igual eu falei, é criminoso. A pessoa, ela entra na justiça buscando resolver um problema. Existe gente que entra falando que a assinatura não é dela, que não assinou o contrato, que é mentira, ela só quer não ter que pagar? Existe. Mas a gente sabe que o montante mesmo é o povo dessas consignado, dessas coisas assim, acabar colocando de novo, mandando outro empréstimo, entra o dinheiro na conta da pessoa. Tem muita gente que fica feliz, né? Nossa, recebi mais um crédito, paga as parcelas e passa, tudo bem. Tem senhorizinhos que não vê, porque, tipo assim, eles estão acostumados a ir na lotérica, que eles sabem quanto que eles ganham por mês, então eles chegam lá, vamos supor, a aposentadoria deles é R$600. Eles chegam na lotérica com o cartãozinho e falam, quero sacar R$600. Chega no mês seguinte, quero sacar R$600. Eles não tiram extrato, eles não tiram nada. Então, no primeiro mês, eles sacam só o salário deles. Só que aí, no mês seguinte, desconta a parcela do empréstimo em cima do valor do empréstimo que ele recebeu. Então, isso vai indo alguns meses, essas parcelas comendo o valor do empréstimo, que a gente sabe que a pessoa pega 1.000 e paga 5.000, né? Então, os empréstimos, e ainda mais quando é aposentado, a pessoa paga, tipo, até morrer, fica descontando deles. Chega uma hora que acaba o valor do empréstimo e aí começa a cobrar da aposentadoria. Então, caiu a aposentadoria, tiraram uma parte do dinheiro dele. Aí chega lá e fala assim, eu quero sacar R$600, vem 500, só tem 500, ele não consegue. E é aí que ele percebe que caiu, que aconteceu alguma coisa. Aí, sabem como é que é, senhorzinho, começa a falar para todo mundo, dá escândalo, me dá meu dinheiro, não sei o quê. Quando a gente vai ver o que aconteceu, o empréstimo está correndo, há meses. E ele nem sabia que estava lá, ele só descobre a hora que realmente entrou no dinheiro dele. Então, aí entra uma pessoa despreparada, uma pessoa que não sabe fazer uma perícia, tanto em grafo, em doc, no que seja, ou que, tipo, sabe grafo, mas não sabe doc, e aí vê um transplante, vê alguma coisa e fala que a assinatura é verdadeira, não usa nenhuma técnica forense, nada forense, e acaba prejudicando a vida dessa pessoa. Então, eu para mim, assim, deveria ser
realmente criminalizado isso. Não deveria só a pessoa ser impedida de continuar atuando, né? Deveria realmente ser processado por isso. Deveria ser mais pesado, na minha opinião, porque lida com a vida das pessoas. Então, assim, o seu status, a sua vontade de ser perito, não pode ser maior do que o direito de alguém que está ali buscando algo na justiça, sabe? Eu acho muito, muito pesado isso. Deixa eu ver, a falta de orientação por parte de algumas instituições bancárias. Não é nem orientação, tem muita gente, muita concessionária, assim, de consignado, muita coisa, então acaba tendo muita fraude no meio. O perito tem que ser técnico, pois o laudo vai ser de extrema importância. Sim, o laudo, ele precisa ter um mínimo, né, os requisitos mínimos, então ele tem que estar lá, ter o histórico, ter o objeto questionado, ter o padrão de confronto. Por quê? Porque a análise de graposcopia, ela tem que ter uma comparação, né? A documentoscopia nem sempre precisa ter uma comparação. Você consegue ver se tem uma rasura, se tem uma adulteração, o que tem ali, né? Se foi uma colagem, uma coisa, um transplante, a gente consegue ver algumas coisas sem ter a outra coisa para comparar. Mas a gente também pode comparar, tipo, a fonte da letra do documento. Então, o documento tem 10 páginas. E aí 9 páginas está com uma fonte X, e aí uma página no meio está com uma fonte parecida, muito parecida a olho nu, mas quando você vê, não tem serifa, ou está com espaçamento diferente, aí a gente vê que foi uma página alterada no meio do documento. Às vezes a gente pega a fraude por causa de um grampo, que o furo foi colocado no lugar errado. Então, 9 páginas estão com os furinhos do grampo no mesmo lugar, e uma página no meio está com o grampo meio diferente. Então, a gente já vê aí, por que não está no mesmo lugar, não foi grampeado tudo junto? Então, teria que ter o mesmo furo de grampeador em todas. Então, são detalhes. A gente precisa olhar nos mínimos detalhes, a margem, o tipo de impressão, se foi uma impressão a laser, a jato de tinta, né? Qual foi se tem a marca, vamos supor, sabe quando a impressora deixa aquelas sujeirinhas, sujidades na beirada do papel? Então, se a impressora deixa isso, todas as folhas que compõem o contrato, se foram impressas ali na mesma hora, elas todas vão ter que ter a sujidade no mesmo lugar, o furo do grampo no mesmo lugar. Então, a DOC, ela vai olhando muito mais detalhes do que a Grafo. Então, ela se aprofunda muito mais nisso. Sou formada em documentoscopia e grafoscopia. Perfeito, Fernanda. Já está atuando na digital também? Trabalhei por mais de 25 anos em empresa de empréstimos consignados. Saí quando começou a me pedir para fazer coisa errada, passar para o outro lado. É exatamente isso que acontece. Tipo, eu peguei uma análise para fazer de uma senhora e foi complicado. A advogada dela está até tentando me impugnar até hoje. O juiz negou, ela subiu para a segunda instância. Porque o que aconteceu? A pessoa que fazia os empréstimos para ela ia na casa dela para ela assinar o empréstimo. Só que ele colocou folha a mais no meio, tal, não sei como é que foi o negócio. Eu sei que ele saiu daquele lugar que ele trabalhava e foi para outro lugar. E aí ele foi e colocou um outro empréstimo para ela em outro lugar que ela não tinha pego. E ela falou isso para mim no dia da coleta. Ai, porque ele me enganou, porque eu já briguei com ele, que não sei o quê, mas não fui eu que assinei. Não fui eu que peguei o empréstimo, mas ele colocou a folha no meio. Gente, minha garganta tá péssima. Sabe quando criança entra na escolinha, fica todo mundo fechado junto e a criança fica doente, tudo quanto é vírus? Eu tô assim. Todo mundo da turma tá ficando doente, cada hora com uma coisa, e agora tá todo mundo com a garganta ruim. Mas, enfim. E aí, a hora que eu fui analisar o documento, realmente tinha, a assinatura era dela, mas o contrato tinha algumas coisas que estavam estranhas. Então, tipo, eles colocaram coisas a mais numa folha que ela tinha assinado sem o que era. A assinatura era realmente dela, mas o documento tinha alterações. E eu falei isso na conclusão do laudo. Olha, a assinatura demonstrei, ela tinha uns hábitos gráficos assim que era muito característico, porque ela ligava o A com o M sempre na mesma altura, do mesmo jeito, fazia um triângulo, assim, um negócio.
E a assinatura era dela, perfeitamente. E ela já tinha me falado que ela realmente tinha assinado. Falei, só que o documento apresenta isso, aquilo, aquele outro. Ou seja, quando eu falei do documento, eu quis dizer que poderia haver adulteração ali daquele documento, então, que isso corroborava que talvez ela não tivesse assinado realmente aquilo, né, aquele conteúdo. A advogada me impugnou, queria colocar assistente técnico, alegando que eu ultrapassei o meu limite falando de DOC quando eu fui nomeada para grafo. Só que ela falou errado, porque a grafo ia contra a cliente dela. A DOC ia a favor. Então, ela poderia ter batido nessa tecla de que o documento tinha adulteração, mas não, ela preferiu bater em mim, porque eu disse que a assinatura era da cliente dela. Mas para vocês verem como o juiz quer que a gente faça o serviço completo, que o juiz fundamentou que não ia abrir outro prazo, não tinha porquê, porque eu não tinha ultrapassado, porque a documentoscopia estava ali englobada no que ele queria. Então, realmente, o juiz ele não sabe as nomenclaturas, ele coloca tudo grafoscopia, mas ele quer que você entregue para ele o resultado daquilo. Por que que a gente bate tanto no original? Ah, não, mas eu vou me cadastrar nos tribunais do país inteiro porque eu quero ser a perita fodona do Brasil. Como que você vai pegar o documento original? Você vai ficar trabalhando via correio o tempo todo. Me manda daqui, me manda do Nordeste, me manda do Norte, me manda do Sul, me manda de todo lugar. Extraviou um documento, acabou, a responsabilidade é sua, porque você pediu para mandar aquele documento. Ah, Gabi, você não faz? Dependendo do caso, eu faço. Quando é assistência técnica ou quando é alguma coisa específica, mas vocês não vão achar, se bem que agora não vão achar nem em São Paulo também, que eu tive que inativar o meu cadastro. Mas vocês não vão achar em nenhum outro estado do Brasil eu cadastrada. Porque eu não cadastrei em outro estado, exatamente para garantir que o meu serviço ia ser bem feito dentro da DOC, dentro de toda a cadeia de custódia ali, de todas as coisas que a gente precisa para garantir uma boa perícia. Por quê? Perícia, gente. Não sei se todo mundo aqui já viu palestra, aula minha, mas eu falo sempre porque uma pessoa que aprenda isso, que nunca ouviu falar, já para mim eu já ganho meu dia. Perícia significa especialidade, expertise. Então, o perito, o que o perito é? Ele é especialista. Então, ser perito não é você ter um certificado, não é você ter uma funcional, não é você ter um nome, uma nomenclatura, um distintivo, um crachá. Ó, eu tenho um distintivo aqui de detetive de Los Angeles. Ó, eu sou detetive de Los Angeles porque eu tenho um distintivo desse? Não sou. Simplesmente eu tenho um distintivo. Agora, o que vai fazer de vocês peritos? Quando vocês estudarem a matéria, consumirem livros, ó meus livros, são todos, não sei se dá para vocês verem aí. Caramba, todo marcado, todo cheio de papel, todo cheio de coisa. Por quê? Porque eu realmente consumo os livros, eu realmente leio os livros, onde eu tô levando algum livro comigo, porque fala, né, que quando a gente tem livro, a gente não fica na fila, a gente não espera, né? A gente está sempre, tem alguma coisa útil para fazer. Então, é nesse momento que vocês vão ser peritos, quando vocês tiverem uma especialidade, porque ser perito é isso, significa que vocês são especialistas em alguma coisa. Então, o que você é? Eu sou perito. Não, você é perito em quê? Então, eu sou perito em documentoscopia. Então, se você é perito em documentoscopia, isso já está implícito que você é perito em grafo, porque a grafo está dentro da DOC. Para você poder falar que você é um perito em documentos, você tem que ser um perito em grafo e DOC, né? Que a grafo está ali dentro, está incluso. Para você ser perito em documentoscopia, você tem que aprender a grafo, porque vai ser a cereja do bolo ali, vamos dizer assim. Então, você pode falar só, sou perito em documentos, porque você vai analisar tanto o documento como um todo, como qualquer assinatura, rubrica, ou alguma coisa que tiver ali no documento. Mas isso vem com o tempo. Gabi, mas quantas horas, quanto tempo eu preciso ficar estudando para ser? Gente, não tem uma fórmula mágica, a gente vai percebendo a nossa evolução. E é super normal no começo, não sei, não me sinto segura, como que eu vou fazer o laudo? Poxa,
cola com alguém que é mais experiente, que já faz parceria. Cara, compensa muito. Quando vocês estiverem assim andando já um pouquinho com as próprias pernas, gruda num perito mais experiente, fala assim, vamos fazer parceria? Aí vocês saem divulgando o trabalho de vocês como um doido, né? Saem divulgando, arrumando cliente, arrumando perícia, não importa quão complexa seja, porque vocês têm um parceiro que tem experiência. E aí vocês vão sentar junto, vão fazer um orçamento junto, dividem aí o orçamento. Pô, você não ia pegar, porque você não está seguro, você não ia ganhar o dinheiro todo sozinho. E, cara, pensa como um investimento. Essa parceria que vocês vão fazer, vocês vão estar fazendo uma mentoria e ainda vão estar recebendo a parte de vocês. Porque, imagina, um perito super experiente, vocês estão começando e vocês vão fazer junto. Tudo que ele for fazer no laudo, eles vão mostrar para vocês, eles vão ensinar vocês o porquê, e vocês não vão ter que pagar uma mentoria. Porque uma hora de mentoria é 300, 350 reais, dependendo do perito, né? Ou os peritos mais concorridos é até mais do que isso. Eu já vi perito cobrando 500 reais a hora da mentoria. Então, vocês fazendo essas parcerias, vocês ganham. Vocês conseguem evoluir muito. Livros. Ó, esse livro aqui é o Documentoscopia, já saiu uma edição nova dessa. Mas, cara, esse livro aqui é o melhor, porque ele é do Eric, do Samuel, acho que todo mundo conhece o Eric e o Samuel na área de grafodoc, e ele aborda, além de doc, ele aborda a grafotécnica também. Então, ele é um livro super completo. Não é um livro, né, super barato, mas ele compensa. Então, assim, hoje, se vocês falarem, qual livro, vou comprar um livro só, qual livro você me recomenda? Eu recomendo o Documentoscopia, da editora Milênio, do professor Eric e o professor Samuel. Ele fala sobre, quer ver o índice? Ele fala desde do conceito de documento, agentes biológicos, tipo bactéria, fungo, traças, coisas que comem o documento, envelhecimento do papel. Aí ele fala sobre nomeação de perito, perícia penal, agentes químicos, físicos, estudo do papel, alteração de documentos, fala sobre grafo, né, documento de segurança. Por quê? A DOC também ela é outra coisa que não vai alterar. Gabi, vai sim, todo mundo faz Pix, ninguém vai pegar cédula de dinheiro. Mas, cara, uma coisa que nunca vai morrer é o dinheiro de papel, pelo menos por enquanto. Né? Tem gente que anda, né? Eu brinco, eu falo, gente, o que é isso? Passa onde, né? Na maquininha, enfia o papel, enfim. Mas, na verdade, é muito interessante ver a fabricação das notas, né? O papel, ele é fabricado já com alguns elementos dentro da massa. A forma com que ele é prensado também tem toda uma técnica, e depois ele ainda recebe mais elementos de segurança. Então, tipo, uma nota de R$2, obviamente ela não vai ser tão segura quanto uma de 100, mas enfim, ela tem vários elementos, tem várias coisas ali para garantir a nota. Gente, eu estou falando desvairado, alguém levantou a mão, alguém quer fazer alguma pergunta? Gabi, nem é uma pergunta, mas um elogio mesmo, que isso aí que você está falando está certíssimo. Eu acho que, não sei se você leu nos comentários que eu fiz, mas você e Sol estão batendo na mesma tecla de expertise, e isso aí é muito importante e tem que ser levado bastante a sério. E essa aula, essa palestra está sendo uma maravilha. Muito obrigado por estar doando o seu tempo para a gente. Imagina, eu amo falar de ciência forense, eu amo falar, assim, queria ter conseguido preparar muito mais coisas para mostrar para vocês, mas como eu disse, eu quis estar aqui tirando dúvida, explicando, falando, e preferi não desmarcar, mas estava super corrido mesmo, eu não consegui fazer, tipo, um slide com muitas demonstrações. Imagina, Amanda, normalmente envia contrato em branco, a pessoa assina e digitaliza. Sim. Fernanda, você está no caminho certo. Mas, assim, o que eu recomendo, antes de adquirir muitos equipamentos, tal, compra só um microscópio USB desse aqui,
que ele não é muito caro, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, eu coloco num prendedor de celular, assim, sabe, ó, ele tem um jacarezinho assim, eu prendo na beirada da mesa e uso o microscópio USB normalzinho, que é super em conta também. Você tendo um microscópio desse, você não precisa investir em muitas outras coisas agora. Ah, não precisa investir em luz, em negatoscópio, em outras lupas, um monte de coisa. Investe em livros. Então, todos os livros que você conseguir consumir aí de doc, de grafo, de criminalística, que às vezes fala sobre cadeia de custódia, às vezes fala sobre laudo pericial, porque tudo isso é muito importante. Se a gente for ver, estudar português é importante para ser perito, né? Português jurídico, redação forense. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele até fornece, né, no site deles um manual de redação forense, tá? Que é exatamente para entender essa importância. Sim, consegui desconstruir a tese da advogada. Assinei um documento passando a minha casa para o nosso nome. Quando me separei, a assinatura estava que eu passei como herança para o meu ex-marido. Tem como provar? Tem. Tem como provar, porque se realmente foi isso que aconteceu, eles transplantaram sua assinatura para outro documento, isso vai ter um vestígio ali, né? Tudo que a gente faz, a gente deixa ali um vestígio, né? Eu tô tão zureta que eu tô até esquecendo os princípios de locar hoje. Quem pode mais, pode menos, exatamente. Ambos andam juntos, exatamente. A Sol também, a Sol é super responsável nesse quesito também. Eu acho que é assim, toda vez que a gente começa a estudar e a gente vê a complexidade da coisa, e a gente tem, né, noção também de que a gente está lidando com a vida de outras pessoas, a gente vai bater nessa tecla, né? Então, assim, desde que a pessoa ela tenha um bom caráter, que a pessoa ela tenha noção, conhecimento, né, bom senso, que eu acho que é a palavra de ordem aí, não vai bater na tecla de que a gente não pode levar tudo isso na brincadeira. Então, como eu falei, perícia é coisa séria. Se a gente vai fazer a perícia, a gente nós não somos, né? Nós não somos peritos, nós estamos peritos ali quando a gente está fazendo algum caso. Então, a gente tem que tirar a gente da frente. O auxiliar da justiça, ele auxilia a justiça, não é ele a estrela, né, do processo. A gente tem que tirar um pouco isso, desconstruir essa história de, meu Deus, eu sou perito, e construir a história do, poxa, eu faço justiça, eu ajudo o juiz na tomada de decisão, eu ajudo uma pessoa que está sendo injustiçada. Eu acho que a maior, né, parte de tudo é isso. O Eric foi meu professor na pós também, Gisele, maravilhoso. Mentoria muito mais barata que na estética. Não faço ideia de mentoria de estética. Lu, a Luzana está aqui, ela só pode falar melhor disso. Oiê, tudo bem? É bem isso aí mesmo. É bem isso. Eu jurava que eu não ia falar nada hoje para não te atrapalhar, Gabi, mas não tem jeito. Não dá para você estar na aula e não falar nada, Lu. Não aceito isso. Boa noite. Só um parênteses, realmente é mais barato. É que eu trabalho com os dois. Então... A Lu, ela é perita digital e ela é gestora de educação, ela trabalha numa clínica escola de estética, então ela consegue falar um pouquinho das duas coisas aí. Eu já fui biomédica esteta, também posso te dizer que é bem mais caro. Cara, eu nunca quis ir para a área da estética, eu sempre fui a doida dos cadáveres, das coisas. Eu também não, amiga. É que enfiaram aqui na minha cabeça em casa, faz, porque a gente monta a clínica e você só fica assinando pra gente não precisar pagar um responsável técnico. Aí eu falei, tô fazendo nada, vou lá. Aí eu fiz, mas a biomedicina sempre me interessou muito. Agora, a biomedicina estética, não. Eu gosto da biomed na parte de sangue, na parte, né, de... Exatamente. Fluidos biológicos. Exatamente. A Lívia é minha aluna de grafo. Espero que esteja gostando do curso, Liv. Dinheiro. Dinheiro é muito bom para a gente estudar. Então, a gente olha no microscópio que eu mostrei para vocês e a gente consegue ver muita coisa legal aí no dinheiro.
Até na minha apostila de documentoscopia, no meu curso, tem bastante imagem que eu fiz de dinheiro, de elementos de segurança, assim. O manual, Amélia, tá no site do TJ. Faz assim, eu vou mandar para vocês lá no grupo do Perícia em Foco. Sol, você gruda meu calcanhar aí para eu mandar até amanhã. Pode deixar. Esse manual aí. Pode deixar. Faço o quê, Vanessa? Mentoria? Se for, faço. Só não consigo encaixar esse mês, porque esse mês eu não existo. Eu durmo 4 horas por noite. E a Luzana sabe o quanto que eu tô me lascando aqui. Princípio e ética são fundamentais, sempre. Seu curso bateu bastante isso, exatamente. Não é para ficar usando. O link dos certificados da palestra do dia 24, não tinha link, Liliane. Eu mandei os certificados direto para o e-mail de vocês. Depois me chama que eu vejo para você. Eu amo cadáver, sim, a gente é louca, né? Imagina, o povo vendo esse vídeo gravado depois e, nossa, as loucas que gostam de cadáver. Ai, que bom, Liv, qualquer coisa você me chama, eu demoro, mas eu respondo. Ser perita no seu processo. Não. Responde melhor para mim, Vanessa, que eu não entendi. Curso de documentoscopia completo. Eu quero até aumentar ele ainda, melhorar, mas ele já está bem completo. Zezildo, pode falar. Zezildo, você levantou a mão, foi sem querer? Foi sem querer, Tá bom, então. tá Então bom? vamos continuar aqui. Perfeito. Então, já estão perguntando se tem alguma coisa no slide. Tem, mas a gente vai continuar falando sobre a DOC aqui. Então, eu tinha me apresentado, colocado aqui para me apresentar. Van, pode falar. Vanessa? Oi, amor. Olha, primeiro eu quero te agradecer, porque eu amo participar de tudo quando eu consigo aí de vocês. Mas eu que coloquei, falando que eu assinei um documento, que eu estou com um processo com meu ex-marido. Eu queria saber, eu sei que você é muito tarefada, mas eu consigo contratar os seus serviços para isso? Me chama depois no WhatsApp, eu estou no grupo do Perícia em Foco. Me busca lá, me chama e a gente conversa. Eu te explico certinho como é que você pode fazer. Tá bom, Gabi, muito obrigada, viu? Gente, mudou o slide aí para vocês? Que para mim eu mudei aqui, mas na outra tela não mudou. Não, mudou não, Gabi. Não mudou nada. Desde o começo não aparece nada. Você mostrando Não, o que você falou do telefone. Não aparece nada, só a sua foto, desde o princípio. Uma outra vez que aparece você, mas a maioria das vezes é só a sua foto. Eu tô com 2 telas. Uma eu tô com os slides e a outra eu tô com a câmera. Mas as dos slides não funcionou. aparece nada. Que estranho. Aqui para Desde mim o começo. apareceu uma parte, o início do slide de apresentação, até eu tirei print e marquei lá no Instagram, e o outro tá só mostrando agora só a sua imagem. Só aparece Gabriela está apresentando e você com um cabelão maravilhoso. Tá desse jeito mesmo. Agora. Desde o princípio. Para mim, desde o princípio. Não vi nada, não vi microscópio, não vi nada. Também não, fiquei super curiosa que você falou vocês não que tão prega no celular. Para Porque mim, na outra tela, Gabi, em uma tela aparece você falando e na outra tela aparece só mesmo a... Isso, Ariane. Isso está imagem. aparecendo para todo mundo, gente. Tá uma tela dela paralisada, que é a tela do slide, na outra aparece a Gabi conversando com a gente. Tá assim para todo mundo. Eu vou tentar parar de apresentar e apresentar de novo para ver se... Agora apareceu o slide. Agora apareceu. Agora está aparecendo. Apareceu Ô, o Gabi, slide se agora. você puder colocar o que você falou do microscópio lá, eu vou agradecer.
Tá, mas vocês estão me vendo na câmera agora? Sim. Não, só Sim. na outra. Na câmera, sim. O slide tá mudando para vocês? Não. Tá preto. Não, voltou a Não veio o foto. slide. Nossa, que tá. Eu não tô conseguindo. Para mim aparece aí. Quando Agora foi. Apareceu. Sim. Aparece só sobre Gabi, só. Daí depois eu teria que colocar outro. Para compartilhar. Tela cheia. Agora foi. Agora foi. Então, assim, para quem já me conhece, né, eu não vou ficar falando muito, mas assim, eu sou investigadora de polícia, então por isso que eu inativei meu cadastro do tribunal, porque aqui em São Paulo, infelizmente, ou felizmente, né, se algum chefe meu assistiu o vídeo, coraçãozinho, né, mas a gente não, a Lu ri, né, a gente não pode acumular função, então eu não posso atuar para o tribunal e sendo da polícia, então eu tive que fazer escolhas difíceis, né, nesse mês. Mas eu atuava, né, como perita em fraudes no TJ, atuo como assistente técnico aí no Brasil inteiro, tenho pós-graduação aí, que eu vou passar aqui na frente, pós-graduação em perícia judicial e ciências digitais forenses, que é a parte ali dos documentos digitais, selfies, biometrias e tudo mais, e tenho também a pós em perícia judicial e documentoscopia avançada, e o slide travou novamente, eu estou desistindo dele já. Mas é isso, eu sou a louca das pós-graduações, né? Eu tenho 12 pós entre concluídas e não concluídas, mas eu gosto, acho que se eu parar de estudar, eu fico louca. Então, é por isso que, às vezes, eu tenho essa rigidez em não entender por que as pessoas não gostam de estudar, assim, né? Oxa, por que não gosto de estudar? É tão legal, né? Mas eu tenho que parar de ser assim, eu não posso medir as outras pessoas com a minha régua, né? Mas vamos lá. Aí, o que eu estava tentando trazer aqui para vocês, que o slide não está funcionando na outra máquina? A documentoscopia, eu já falei, é a parte da criminalística que vai estudar os documentos para ver se são autênticos ou não, e caso não sejam autênticos, determinar ali a autoria. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Que eu vi que levantaram a mão aí. Vanessa, Michele. Não, eu já fiz minha pergunta. Tá. Gente, um segundo aqui para eu ver o porquê que não está compartilhando essa tela, porque até saiu do... Vou abrir o PowerPoint de novo. Eu iria dar sugestão de entrar e sair da live, mas eu acho que vai atrapalhar e atrasar bastante. E vai atrapalhar a gravação também. É um minutinho. Se não Sim. funcionar, eu sigo no ao vivo mesmo e tá tudo certo. Gabi, eu acho que tá, assim, minha sugestão, na minha humilde opinião, mais de 70 pessoas, 700 pessoas. Você tá mandando muito bem sem slide. Eu ia falar a mesma coisa, mesmo eu sendo inexperiente, mas você está mandando super bem e não precisa de slide nenhum. Então, bora, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu sou suspeita, então não vou falar nada. Usando a frase do Diego Lameirão, a prática é a... Eita, troquei. Ixi, esqueci. Mas eu sei a frase, só que agora me embolei. Então, vamos lá. Tem um professor que fala assim, eu quero estudar e trabalhar a ponto de contar minhas próprias histórias para não precisar contar a história dos outros, né? E esse professor é incrível, gente. Ele tem um canal no YouTube, inclusive, não é merchan, mas é Polícia Civil em Ação Capivari, Piracicaba, alguma coisa assim. É Polícia Civil em Ação, é o Mauro Júnior. Cara, ele tem cada operação lá, assim, fodástica. Mas, enfim, voltando ao foco, né? Ele fala sempre isso, para a gente conseguir contar. Então, toda vez que eu conto alguma história de laudos, alguma coisa aqui, que eu falo de casos, também são todos casos que eu
que eu atuei. Então, eu consigo trazer ali alguma coisa, entender, pô, a gente sempre erra ali no começo em certas coisas, né? Os peritos que estão começando também acabam deixando essa brecha que depois acaba levando uma lapada, e às vezes a pessoa nem é um mau profissional, mas está iniciando, e como iniciou sem um acompanhamento, acaba cometendo alguns erros, e se pega um assistente técnico, acaba levando, né, o que não precisava. Mas vamos lá. A documentoscopia, ela tem ali os tipos, né, de análise ali que a gente faz. Então, autenticidade ou falsidade documental. A gente vai ver simplesmente se o documento é autêntico ou é falso. A integridade, lembra que eu falei também que a gente olha as páginas no meio do contrato, a gente olha as coisas por um ângulo ou outro, porque às vezes é todo verdadeiro, mas tem uma coisinha ali que foi alterada e às vezes faz toda a diferença. A identidade documental e a cronologia dos lançamentos. A cronologia dos lançamentos na DOC, ela é uma coisa muito, como que eu vou dizer? É difícil. Perito pessoa física, né, que a gente fala, tipo, não é perito de alguma polícia, de algum instituto de perícia. Olha o Nino ali querendo aparecer também, abanando o rabinho. Quando ele tem alguma coisa assim, a gente não consegue, porque a gente não vai conseguir passar ali aquele documento num aparelho que vai medir ali, que vai fazer alguma análise. Isso são aparelhos que órgãos públicos têm, simplesmente, entendeu? Não vão ser uma pessoa física. Estou com medo dele cair. Não vai ser uma pessoa física que vai conseguir fazer. Então, a DOC, ela tem essa capacidade de verificar se aquele lançamento foi feito antes ou depois, mas crua ali, falar assim, datação de tinta, a gente precisa de equipamentos melhores. O que a gente pode ver não foi feito ao mesmo tempo, são canetas diferentes, um pouco está mais envelhecido, mas eu não vou conseguir colocar ali uma data, eu não vou conseguir mensurar no olho nu ali, né, com o microscópio só, quando foi feito aquilo. Então, por mais que a gente consiga analisar essa datação, não é algo que seja corriqueiro no nosso dia a dia, tá? Então, o que mais? Pode falar, Marcos. Você falando isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Primeiro foi baseado na primeira live eu acho que foi na primeira live que foi dos meninos do Daniel Pelé, que eles trouxeram sobre documentoscopia também, alguns princípios, né, sobre a curvatura e coisa e tal, e depois você trouxe a palestra que foi sobre documentos online. Alguma coisa assim, documentos digitais. E aí, eu estava trabalhando no escritório de Previdência Social, e lá vai muito idoso em busca de informação e coisa e tal. E aí eu consegui auxiliar a pessoa a procurar alguém, por causa que eu vi que o escritório que eu estava trabalhando, eles não iam ter uma assistência dessa. Mas eu consegui auxiliar eles a partir do traço ali que vi que tinha uma informação, um documento, uma coisa que o idoso ele não tinha solicitado, e aí ele, enfim, consegui auxiliar nele a partir das palestras que vocês ministraram. Mas a gente consegue rastrear muita coisa. É muito interessante a probabilidade, a capacidade que a gente tem de recolher provas aí. Gente, eu coloquei o meu Insta e o YouTube que eu falei. Então, assim, a gente tem uma capacidade de juntar provas, de conseguir resolver algumas situações, né, que a gente não faz ideia do poder que a gente tem. Então, cara, é aquela coisa que eu estava falando, a pessoa ela quer simplesmente ser perito e se sente realizado de poder falar que é perito. Eu me sinto realizada quando eu consigo ver uma pessoa sendo absolvida, que não cometeu um crime e estava sendo julgada. Eu fico feliz quando eu consigo ver que uma pessoa que estava sendo cobrada, porque vocês sabem como que é a ligação de São Paulo, né? Aquela coisa, eu estou vivendo ou estou recusando ligação de São Paulo? Quando as coisa de empréstimo consignado começa a ligar para as pessoas, faz a vida das pessoas um inferno, entendeu? Então, assim, quando a gente consegue tirar isso, que o juiz fala, parem as ligações, parem as cobranças, não sei o quê,
eu me sinto feliz, a minha realização é essa. Então, a gente tem que focar por esse caminho. Como que eu vou ser útil para o mundo? Né? Porque a perícia, a investigação, ela necessita que a gente olhe isso. Como eu estou sendo útil para o outro. Né? O foco não é a gente. Então, é muito isso. Quando a pessoa fala, igual o Marcos falou aqui agora, mas eu consegui, eu vi isso, eu vi aquilo, isso é o que motiva. E aí, quando eu vejo alunos meus também conseguindo fazer as coisas, eu também fico, nossa, super feliz. Gente, tem 3 pessoas com a mão levantada. Vocês querem fazer pergunta? Foi sem intenção? Cidelvânia, Michele e Vanessa. Eu não. Foi sem querer, então. Tá, Michele Cabral e Cidelvânia Gomes também não, né? Então, vamos continuar. Então, assim, na DOC. Então, como que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai olhar o documento. Então, tem um código de barra que não tinha nos autos. Tem um escrito a caneta que não estava antes. Então, eu vou... Porque toda vez que a gente é nomeado para uma perícia ali, a gente vai olhar nos autos, ele vai ter ali aquela cópia daquele documento. Então, quando a gente aceita fazer uma perícia em cópia, a gente vai estar aceitando aquele documento como está ali. Aquele documento como está ali pode ter sido adulterado, porque se eu pegar uma folha de papel que tem alguma coisa escrita, daí eu pego, coloco um pedaço de papel branco em cima, e aí eu passo na digitalizadora, eu vou apagar um pedaço disso, e aí depois eu coloco outra escrita em cima. Eu adulterei esse documento está em PDF e está nos autos do processo. Quando a gente sobe qualquer tipo de documento nos autos do processo, mesmo que eu tenha mexido nele de forma digital, vai ter a compressão do tribunal. Então, isso já altera todos os metadados ali do documento. Então, eu perco qualquer coisa, mesmo que a perícia seja de documento digital. Eu não posso pegar o documento que está nos autos. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso pedir esse documento original. Então, eu preciso fazer essa análise do documento. E aí, a primeira coisa que acontece quando eu recebo esse documento, eu vou analisar e vou comparar. Isso aqui que está no documento tinha nos autos? Não. Então, na folha tal, há um escrito assim, assim, assado, que não havia em página tal, em folhas tal dos autos. A página tal que eu recebi do contrato equivale a folhas tal dos autos, mas apresenta um adesivo de código de barras com a numeração alfanumérica, piriri, 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 que não consta nos autos. Primeira coisa que eu faço é já especificar o que tem de diferente. Eu recebi isso, é isso? Não, não é? Uma vez eu recebi um contrato errado. Aí passou uma semana, eu recebi o contrato certo. Então, tipo assim, a pessoa tinha um outro empréstimo, era outra fraude, não sei, mas não era aquilo que eu ia periciar. Porque quando o juiz ele vai fazer a nomeação, ele vai falar, eu quero ver a validade, eu quero ver a autoria, coisa das folhas XPTO. Ele vai numerar ali o que ele quer. Então, a gente vai fazer, porque quando a gente está nomeado pelo juiz, a gente só vai fazer o que ele mandou. Eu não vou sair falando, eu vi aqui que não foi fulano que assinou, não, mas foi ciclano, porque ciclano que está aqui, que assinou a procuração do advogado, que é da outra parte, eu comparei aqui e vi que a assinatura é dela. Jamais. Não foi me perguntado se a assinatura é da parte ré. Foi me perguntado se a assinatura é da autora. Eu simplesmente vou falar, é da autora ou não é da autora. É isso que eu vou falar. Entende? Agora, se eu ver indícios de alteração daquele documento, aí sim eu não vou estar passando dos meus limites. Quando se trata em caso de adulterar em documentos, ou até às vezes, em alguma conta, isso também tem questão. Eu não entendi, Andressa. Você pode abrir o microfone? Por um exemplo, assim, eu já vi caso onde eu trabalho, que a pessoa chega lá e fala bem assim, apaga esse nome aqui para mim e coloca outro. Eu já pego e falo, olha, a gente não pode fazer isso. Entra em caso de polícia, quando a pessoa pede isso? Entra em caso de
de adulteração, né? A pessoa ela está pedindo para você fazer aí a falsificação do documento. Você não é funcionária pública, certo? Porque tem gente, realmente, tem gente que pede para fazer isso e a gente Você é já funcionária descarta pública? na hora. Andressa, você é funcionária pública? Isso, exatamente, também. Eu não tô conseguindo entender, não sei se está dando um delay. É a minha internet que está falhando. É a minha internet que está falhando. Então, tem gente que chega lá, onde eu trabalho, e pede para fazer isso. Eu já descarto na hora. Olha, não tem como. Não tem como. Porque assim, isso, se você for funcionária pública, a pessoa ela vai estar cometendo um crime, porque ela vai estar pedindo para você alterar ali. Agora, se não for funcionária pública e você simplesmente não... Entendi. Eu vou mutar a Andressa. Andressa, eu não estou conseguindo te ouvir, tá bagunçado aqui. Tá cortando por causa da internet, por isso que eu escrevi. Ah, não, beleza. No caso, assim, se for funcionária pública, aí sim tem uma coisa, né, mais gravosa. No caso, a pessoa está pedindo, você está falando não e não está fazendo, então acaba não se consumando, né? Mas não faça, realmente, porque, né, não sei nem por que, onde você trabalha, por qual motivo eles querem que altere, mas não altere, tá? Porque não é legal isso. Mas a gente vai trabalhar ali com o documento, e aí a gente vai pegar esse documento, primeiramente a gente vai fazer esse, né, cara crachá ali com os autos, vai definir ali tudo para o juiz quais são as diferenças. Aí, caso esteja tudo igual, pô, não tem diferença. Aí a gente pode até tratar no laudo de folha tal dos autos, porque daí fica mais fácil para as partes identificarem do que a gente colocar assim, página 1 do contrato, página 2, porque a gente tem que entender que as outras partes não estão com aquele papel, não estão com a parte física, eles estão tendo acesso aos autos. Então é mais fácil a gente falar, em folha tal dos autos, apresenta isso, 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 desde que seja igual, ou tenha uma diferença ou outra que a gente definiu e a gente coloca. Considerarei para análise o número das folhas dos autos já citadas e explicadas anteriormente, e continuamos falando aí como é que vai ser feita essa análise. Quando eu termino toda a análise documentoscópica, porque eu coloco, inclusive eu coloco grade para ver se está alinhado, para ver tudo certinho, né? Eu digitalizo, mesmo que eu receba o documento físico, eu vou digitalizar, vou jogar para dentro da minha máquina, vou passar ali uma grade para verificar proporções, eu vou analisar outras coisas, vou aumentar, vou ampliar. Tudo isso eu vou fazer depois, mas eu já conferi esse documento, eu já olhei esse documento com uma lupa, eu já olhei esse documento com um microscópio, e eu já vi o que eu preciso demonstrar. Porque é sempre isso, Gabi, o laudo, mas eu não sei fazer laudo, mas no seu curso ensina a fazer laudo. Meu curso ensina a fazer laudo, porque o que é o laudo? O laudo é a consequência do que você fez, entende? Você pegou aquele documento, você analisou aquele documento, aí acabou toda a análise documental, você faz a análise grafoscópica, se tiver assinatura manuscrito, às vezes é documento digital, não vai ter assinatura manuscrito. Você vai analisar todo o documento, você vai fazer a grafoscopia se houver. Você sabe o que você achou. Então, qual que é a dificuldade do laudo? Às vezes a dificuldade é em português jurídico, em redação forense, em edição de laudo, em edição de Word, né? Não é de laudo, de imagem, de escrito, né? De formatação. Né? Eu, por exemplo, sou uma negação para fazer TCC, porque a norma da ABNT, para mim, foi feita, nossa, Deus criou a faculdade, os estudos, e o diabo foi lá e criou a ABNT. Não é possível.
Então, eu surto, mas tem gente que tem problema de fazer o laudo, porque o laudo também precisa de uma certa formatação. Graças a Deus, a gente não usa a norma BNT. Mas aí eu vou escrever exatamente o que eu achei. Então, se eu achei adulteração, se eu achei uma diferença de impressão, se tem grânulo diferente de impressão de uma página para outra, se há ali uma página está com a letra serifada, na outra está diferente, se alterou ali a BNT, Vancouver e a... Nossa, Sol, você é louca. Vamos fazer assim, amiga, eu vou escrever, mando para você, a gente publica junto. Eu Pode ser. Você formata, pronto. Fechou. A gente vê uma letra com serifa, uma letra sem serifa, exatamente, Fabrício. É a elucidação aí. Vai fazer narração. É, exatamente. É uma narração do que você descobriu. Então, tem lá no Código de Processo Civil, no 465, se eu não me engano, não, 465 é da nomeação, enfim. Quais são os tópicos essenciais ali do laudo. Então, a gente vai ter lá que tem alguns requisitos mínimos. Seguir os requisitos mínimos, você vai colocar uma capa, se você não vai colocar, se você vai colocar o sumário, se você não vai colocar. Não, isso é o de menos. Você precisa entregar um laudo legível, com uma letra confortável, não vai colocar uma letra, eu vou fazer um laudo de grafoscopia, então eu vou colocar uma letra de mão, né? Aquelas letras cursiva do Word, cara, ninguém vai ler. Né? Essa é a verdade, que cansa a vista. Mas desde que mantenha ali um padrão de uma letra elegante, vamos dizer assim, que a gente consiga ler, pode ser qualquer uma, não precisa ser Times New Roman, Arial e não sei o quê. A letra que você se sentir confortável e a letra também do tamanho, né? A fonte de um tamanho confortável. Fora isso, você vai colocar lá, olha, achei isso, concluo tal coisa e responde os quesitos. E, pelo amor de Deus, não respondam quesitos com reporte ao laudo, respondido no laudo, tá em página tal. Cara, preguiça de responder, eu não sei, não imagino isso. Porque lá no Código de Processo Civil está escrito também que a gente vai responder os quesitos de forma a esclarecer. Então, não adianta, o laudo inteiro. Expliquei muito bem, mas lá no final está perguntando, então eu vou dar uma breve explicação, eu posso até falar, conforme explicado, em folhas tal, tópico tal, X, eu respondo o quesito, mas eu aponto aonde está também, então também tem isso. Fonte de máquina de escrever, exatamente. Então não tenham medo do laudo, nem de doc, nem de grafo, nem de coisa alguma. Porque se vocês souberem fazer a técnica, porque é exatamente esse o ponto. Quando vocês não entendem ainda que estão começando, isso é completamente normal, mas não entende ainda a ciência como um todo, acaba trocando a ordem das coisas. Então, a primeira coisa é a gente estudar a matéria. Então, eu vou estudar grafo, eu vou estudar doc, eu vou estudar PAP, eu vou estudar o que seja a matéria que eu quero ser ali a perícia, o perito, né? Para depois, poxa, agora eu vou fazer perícia, agora eu vou comprar, então eu vou estudar, eu vou comprar livro, depois eu vou começar a comprar equipamento, e aí eu vou começar a analisar a CNH da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, vou olhar nota de dinheiro, vou procurar um cheque antigo, vou, né, RG. Uma coisa muito interessante, que eu vou até mostrar para vocês aqui, é que quando a gente vai analisar, não sei se vai dar para ver aqui, quando a gente vai analisar um RG, uma coisa, tem esse aplicativo que chama View, que aí a gente abre ele abre a câmera. Quando a gente abre a câmera, a gente vai escanear o QR Code do documento. Quando a gente escaneia esse QR Code, ele já aparece todas as informações. Ou seja, se você pegou um documento ali, um RG, uma coisa, e você não sabe se é verdadeiro ou não, você não precisa fazer análise completa, você coloca nesse aplicativo. O aplicativo, se bater com o que está no documento, é verdadeiro. Então, você pode levar ali como um documento verdadeiro. Então, acabou. Análise simples de documentos. Tá? Aí. Você fez isso, o bendito acidente? Enfim. Eu com a Lu estava com o Urucubaca semana passada, gente. Enfim. Então, esse aplicativo é muito bom. Tem o da CNH também, que eu não sei como é que é, não lembro o nome.
Eu acho que pelo carteira digital a gente consegue ver também. Mas tem alguns aplicativos que são super intuitivos. Até não tem um livro aqui que eu vou mandar a folha para vocês, em foto, que tem vários QR Codes, que é exatamente para análise, assim, aplicativos, sites, que vocês conseguem analisar sites gratuitos, coisas gratuitas. Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar aqui dessa tela aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. A urucubaca tá boa aqui. Minha filha tá usando meu notebook, ela é design, né? E aí tá cheio de foto de gente que eu não conheço, eu nem sei se eu posso mostrar, porque eu não sei quem que é as pessoas. E aí depois vai pro YouTube e fala assim, eu usou minha imagem, né? Não dá para fazer isso. Mas espera aí que eu acho alguma foto aqui, tá? Quem é a Vanessa que vai sair? Vanessa, aguarda um pouquinho que a Dani já vai lançar o Forms de presença para você não perder o certificado. Enfim, vou mostrar rapidinho aqui para poder... tem live de estética. Amiga, pelo que você falou, que é o valor, eu vou recomendar você ir pro... Então vai, e aí depois a Gabi passa seu nome pra gente. Eu não vou conseguir abrir na mesma tela. Vamos ver se eu consigo, gente. Apareceu aí para vocês a tela? Apareceu. Então, esse forense, ele é um editor, é gratuito, tá? É um site que a gente entra aqui, eu posso passar o link para vocês sem problema nenhum. Vai entrar aqui no Open File e vai carregar a foto que vocês quiserem ver aí que tiver no documento, tá? E aí a gente vai conseguir ver os detalhes aqui da foto, a gente vê se tem algum clone. Essa parte aqui é muito interessante, porque a gente consegue ver se tem uma diferença de compressão na foto. Aí, uma coisa muito legal que ele tem também, é que a gente consegue ver os metadados das imagens, a gente consegue ver se tem alguma localização na foto. Vocês estão vendo minha tela, né? Tem um mapinha? Sim. Sim. Então, aí ele passa, né, as coisas da imagem, ele passa também se tem alguma tabela de cotização, se tem alguma coisa diferente. E aí, aqui no caso, essa é uma foto demonstração deles, né? Mas o app13, geralmente quando aparece a app13 ou app14, significa que foi mexido no Photoshop. Então, assim, Gabi, realmente isso foi fraudado? Não. Pode ser que simplesmente tenha sido exportado o PDF, né, pelo Adobe. Mas é um indício que possa ter alteração, entende? Se você abrir um PDF no Adobe PDF e fechar de novo, isso vai aparecer aqui nesses app 0, 1, 2, 3, ele vai aparecer ali, geralmente o app 13 ou 14, geralmente é o 14. Então aí ele fala, né, o app 0 geralmente é de câmera, salvo engano, essa parte do app 0 geralmente não aparece. E aqui também, foi tirado com uma máquina Sony, o formato, tem as informações, 31 de julho de 2014, às 4h05. Então, é um site gratuito que dá para brincar um pouquinho, vamos dizer assim, colocando fotos que vocês queiram. Então, daí vai mexendo, e ele vai alterando. Então, se tiver uma sobreposição, uma diferença de compressão ali, a gente vai conseguir ver várias coisas assim. Inclusive, quando as pessoas fazem montagem em selfie, e aí colocam a cabeça de uma pessoa segurando o RG de outra, né? Toda vez que eles tentam abrir contas diferentes com pessoas diferentes, mas a mesma pessoa ali, a gente consegue ver a diferença da compressão. Então, o rosto está numa certa compressão, o documento na mão em outra compressão. Então, a gente já consegue ver isso.
Gente, queria falar mais, queria explicar mais, mostrar mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar por aqui, porque a gente já está com 1h15 e o povo está querendo ir embora, ainda mais que eu entrei um pouquinho mais tarde. Sol, queria ter trazido mais coisas legais aí para vocês, mas eu espero que tenham gostado. Eu acho que pelas palminhas aí, coraçõezinhos e tudo mais, né? Todo mundo gostou muito. Gabi, você sempre dá o seu melhor. E o seu melhor já é o máximo pra gente. Fica mais claro ainda a sua expertise, né? Que não precisa de leitura de slides para apresentar. O slide é um facilitador, né? Mais para quem está assistindo do que para nós mesmos, né? Para a gente poder exemplificar, para a gente poder mostrar o que a gente está falando, e assim, não diminuiu em nada a excelência do teu trabalho. Espero que a gente sempre possa contar com você. Eu já sei que pode, né? Mas eu falo assim para fazer, né, aquele joguinho aqui com o pessoal, mas Gabi, a outra Gabi, eu, David, Dani, nós somos um grupo, a Érica, e a gente sabe que a gente pode contar uns com os outros, né? Minha amiga, muito obrigada. Minha eterna gratidão, sempre, 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 sempre. Eu estava aqui mexendo no celular, mas estava lá. Você vai olhar, vai ter várias coisinhas divulgadas lá que estava divulgando da palestra. Não estava fora, estava aqui te ouvindo, Deixa divulgando. eu só responder aqui, Sol. Não tem uma tabela específica. Assim, eu pelo menos não tenho. Se alguém souber uma tabela, tiver uma tabela pronta aí com essas siglas, eu até quero também. Mas geralmente a gente sabe que o app 1314 entra aí nessa parte do Adobe mesmo, e tem algumas câmeras de celular que tem outra. Eu vou ver, eu tenho algum material que tem uma coisa ou outra sobre isso, eu mando essa semana ainda lá. Eu acho que o David e eu também, a gente deve ter alguma coisa, que a gente também Boa, estuda na pós. Aí a gente dá a gente faz um apanhadão, né, David? A gente dá uma olhadinha e vê se a gente consegue montar alguma coisa também. Mas foi incrível, Gabi, incrível como sempre, esclarecedora como sempre, e a gente é sempre grato, e você, assim, cadeira cativa aqui no Perícia em Foco. Depois eu vou fazer uma investigação, de inteligência, tá? O conteúdo tá pegado lá de inteligência. Quando vocês quiserem e eu conseguir tempo de novo, a gente faz. Beleza, fechou. Você podendo, a gente pode. Tá bom? Pessoal do Perícia, fiquem aí mais um pouquinho. A Dani está colocando no chat a palavra-chave e o link para vocês colocarem lá no link o nome, como vocês querem no certificado. Gente, vou adiantar uma coisa para vocês. Tem uma galera pedindo no certificado assim, ó, doutora fulana de tal. Nem quando a gente é doutora mesmo, a gente não comete essa gafe. É complicado. Nossa, gente, não façam isso, nem quando vocês estiverem doutorado, não façam. Colocam só o nomezinho de vocês lá, como vocês querem, que fica na minha muito mais palestra chique. teve isso. Teve, Gabi. Gente, na outra palestra foi até falado sobre isso, né, Sol? Foi. O certificado vai sair rápido dessa vez. Gabi, né, Gabi? Hã? Teve, para ver como eu não minto, teve na sua também, né? Teve na minha palestra, eu abri lá, doutora fulana, enfim. E a fulana era doutora? Oi? E a fulana era doutora, pelo menos? Que eu saiba, não. Então, gente, e a gente não vai colocar, entendeu? E a gente não vai colocar porque, assim, nem quando é doutor, minhas unhas estão coloridinhas porque amanhã eu vou assistir divertidamente. É que não faz sentido, né? Porque o certificado é o seu nome, né? Não o seu cargo. Não faz sentido nenhum, né? Você tá ali para aprender como todo mundo. Se você já se acha o maioral, nem vem, né? Então, assim... coloquem o nome de vocês, vai ficar um certificado bonito, né, chamando atenção, mas se botar a doutora lá, a gente não vai pôr, já tá avisado. Então, coloca um nome bonitinho, se for muito grande, dá uma abreviada aí para facilitar pra gente, e vejam aí no chat. A Lu, ela vai ajudar a fazer os certificados, né, porque ela que me ajuda nisso aí. Uhum. E ela testa os certificados com o nome dela, e o nome dela tem 5, 6 nomes, então se cabe o dela, cabe qualquer um. Cabe os outros. Essa é a tática. Tá ótimo, já coloquem aí então a palavra-chave, escrevam certinho o nome como vocês querem e enviem, tá bom? Tem doutora, gente. Obrigada, um grande beijo para vocês. Agora.
teremos palestras incríveis já com data marcada, chegando mais próximo a gente divulga. E, por favor, gente, não saiam do grupo, porque depois a gente tem que ir lá caçar vocês, aí depois vocês perguntam, como faz para entrar? Ai, dá vontade de dar uma porrada em você. Doutorar, gostei, mas... Eu não saio por nada, né? Eu passei uns dias, eu acho que semana passada, não sei se teve palestra. Não, Eu acho que não não. assisti, porque eu fui assaltada e levaram meu telefone. Eu não E lembro aí, se teve, aí Mas eu se consegui teve, comprar outro ontem. Aí vai hoje eu estar no entrei. YouTube. Aí do YouTube a gente só não pode garantir o certificado, né? Mas a expertise fica, né? E falando nisso, assistam as nossas palestras no YouTube, deixa um joinha lá, vamos ajudar a gente a movimentar lá também, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem bem, Beijão, se Sol, cuidem. beijão, Gabi. Obrigada Beijo, pela todo mundo. Beijos, maravilhosa. Obrigada. fiquem Qual é a bem. próxima E Beijo, gente, não desista de mim. o David quer falar qual é a próxima palestra. Fala, David. Antes, agradecer mais uma vez a todo mundo e a Gabi, por hoje foi Cadê ele? muito corrido e ela ainda bateu o pé e ficou aí com a gente, né? A gente Então, falou para ela, quer adiar? gratidão Quer eterna. adiar? Ela falou, não, eu chego. O primeiro a botar aqui aí também a Sol, e ela, não, negativo. Né? E a vocês também que puderam comparecer. A nossa próxima palestra será no dia 3 de julho, com a perita criminal do Rio de Janeiro sobre perícia ambiental. Boa. Carolina Mauas. Mas tem um tema na perícia dela que é bem legal, né? Deixa eu ver aqui. Não fala, não. Ah, não é pra falar, não? Gabi, Tá eu posso bom. Segredo, Sol, é segredo. Ah, já ajoelhou reto, meu filho. Entendeu? Aqui, Pode falar, não? aproveitando que a Gabi ainda não Pode falar, sabia, pode falar. eu gostaria de perguntar uma coisa que eu até anotei. Desculpa se eu estou falando alto. Agora que o pessoal falou que eu estou falando alto, mas enfim, eu anotei uma pergunta aqui sobre a FLS, que tem isso muito nos autos dos laudos. Eu gostaria de saber, tipo, nos autos dos laudos ou coisa assim, quando a gente pega da polícia. Olha a minha cara, a cara da Gabi e a cara da Lusa. É que eu tô tentando formular isso de uma forma mais rápida possível para economizar tempo, desculpa. É tipo assim, Ficou as três assim. é que eu tive que fazer um trabalho da faculdade e eles falaram que era necessário pegar tipo um documento, um laudo, alguma coisa. Eu acho que eu perguntei isso até pro Gabriel. Ah, não lembro, só sei que ele é advogado e é perito judicial também. É de um caso e tal, e tava tipo lá nos autos do laudo, tinha a FLS, se não me engano, e tinha um número. FLS são as folhas. Folha número tal. FLS ponto, é folha. Então ela vai remeter à folha A folha tal. Só que, tipo assim, eu não sei se era por causa do caso, que era em 2006, É do caso que você me falou? Oi? É do caso que você me falou? Não, não é esse caso recentemente. Esse é de outro caso que foi o Gabriel, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é KNU, alguma coisa assim, o sobrenome dele. Então, era para ele te falou, ó, normalmente os processos são muito grandes, então ele já te indicou quais folhas era para você procurar. Uhum. Sim, ele passou exatamente as folhas que foram necessárias, o caso. O trabalho foi bem, é só com essas dúvidas, só que, tipo assim, lá no alto tava a FLS e tinha mais outra abreviação lá que eu não me recordo. FLS é folha, mas a gente precisava saber qual é a abreviação. Normalmente são folhas, tais. Mas a pergunta mesmo central que eu queria fazer é que se tem uma técnica para isso, para fazer essa leitura ou algum estudo rápido de, sei lá, uma meia hora para fazer uma leitura boa sobre a perícia não vai ser rápida, não tem atalho. Você tem que ler. E quantos processos de 500 páginas eu li? A gente precisa ler detalhe por detalhe, porque a regra é exatamente isso. A regra para qualquer tipo de perícia, qualquer tipo é sempre analise mais. Sim, qualquer tipo de perícia. Então, assim, você vai ler 1, 2, 3, 10 vezes. Se você ler uma e já quiser matar o negócio, provavelmente você vai perder detalhes. E vai ser essa brecha que o outro lado vai te pegar.
É, verdade, verdade. Não, as procurações tá certo, Amélia. Ninguém lê aquelas procurações da Jusesp quilométricas de quem que é o advogado, daqui que é a empresa e não sei o que, fica lá 30 páginas de procuração dos advogados. Beleza, isso ninguém lê mesmo, mas os autos do processo, desde a petição inicial até o despacho do juiz ali que te nomeou, você vê se tem perito anterior, você vê se tem alguma coisa que já foi feito, já foi diligenciado, o que mais que está sendo discutido, qual que é o histórico, tudo isso é importante. Então, eu leio o processo fazendo anotações em tudo, e depois, ao final, né, quando eu concluir tudo, que a minha análise, eu dou mais uma lida em tudo de novo, confiro com as coisas para ver se eu não deixei nada para trás. É isso aí mesmo. Você tem que ter excelência na leitura para você ter excelência no resultado do seu trabalho. Mas voltando no assunto que eu não sei qual era, o que a gente estava falando mesmo? Só o seu TDAH. Meu TDAH. Palestra? Eu vou encerrar aqui. Eu ia falar o título da palestra da moça, peraí, rapidinho. Senão eu não durmo. A perícia ambiental em crimes contra a flora. Eu acho que é uma área incrível, principalmente para quem tem vontade aí de trabalhar com perícia ambiental e para quem não tem, porque quando falta o perito ambiental, eles chamam o perito criminal para fazer perícia ambiental. Então, ou perito forense, né? A gente tendo a expertise na área, o juiz chamando, a gente pode responder os quesitos que ele tiver ali. Então, participem, quando a gente lançar lá, se inscrevam, chame o coleguinha, porque hoje já veio menos gente, acho que porque deu um prazo grande aí entre as palestras, ou também porque alterou o horário, não sei, vai ser às 20 horas, vamos deixar a Gabi dormir, eu também preciso dormir, acho que um monte de gente aí precisa dormir, né? Em breve a gente já coloca lá a arte com a fotinho dela, tudo explicadinho, bonitinho. Participemos, né, gente? Todos nós. Tchau, gente. Qualquer Beijo. coisa, chamem. Eu demoro, mas eu respondo. Beijo a todos e até a próxima. Beijos. Fiquem bem. Se cuidem. Qualquer coisa sobre certificados, chamem a Dani.